Olá, sejam bem-vindos a mais um Casais Diante de Deus. Já estamos aí resumindo a nossa terceira lição, né? Lição essa que, entendendo os papéis, lição de suma importância para que uma família seja bem estruturada, bem, cada um com suas funções, com suas limitações, e a gente precisa então entender alguma coisa. E eu quero destacar aqui o texto de 1 Coríntios 11:3, que diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Também Gênesis 2:18, que diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então Deus criou o homem e a mulher com estrutura física, emocional e psíquica diferentes. Não somos iguais, dando papéis bem definidos para cada um deles. Muitos problemas nos casamentos atuais, são causados pela falta de conhecimento de papéis dos cônjuges. Qual é o papel de cada um dentro do casamento? Qual é o papel do marido? Qual é o papel da esposa? Para que haja uma harmonia na vida familiar, é necessário que o marido e a mulher conheçam e aceitem. Conhecer e aceitar o seu papel e o papel do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. A gente precisa entender que cada um tem o seu papel dentro do casamento, dentro da sociedade, podemos por assim se dizer. A ideia que homem e mulher são iguais tem destruído, ou melhor, tem acabado com famílias. A ideia de que homem e mulher têm o mesmo papel é diabólica. Isso está errado. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala totalmente diferente. Os dois textos que eu acabei de ler é muito claro com relação a isso, né? O homem é o cabeça e a mulher a sua ajudadora. Não há como a mulher ser a cabeça do homem. Em muitos casos hoje, a mulher assume sim o controle para si da casa, com relação aos filhos, à alimentação, em função de um desemprego, de uma coisa assim, do esposo. Mas são casos isolados, casos específicos, em que ainda assim a esposa está sendo a sua ajudadora, a sua auxiliadora. Essa ideia então de que homem e mulher é tudo igual, isso é diabólico e está destruindo famílias. Essa mentalidade tem produzido homens egoístas, dominadores, omissos e covardes. Homens que se acham porque ele é o cabeça e ele precisa humilhar a sua esposa, ele precisa ser o dominador de tudo. Não é isso. A gente precisa desmistificar isso. Essas coisas não são assim. Essa ideia ainda tem gerado ou produzido mulheres atrevidas, levianas, independentes, porém frustradas. Homem e mulher são diferentes. Cada um tem muita coisa boa, mas cada um na sua área, cada um no seu, com o seu papel. Né? A gente precisa entender isso, porque senão não vai haver harmonia dentro da família. Um não é melhor do que o outro. Eu não sou melhor que minha esposa não é melhor que eu. Somos um para completar o outro. É como um quebra-cabeça que vai se encaixando, embora tenhamos características e funções diferentes. No final, tudo isso se encaixa, tudo isso se harmoniza, desde que cada um cumpra com o seu papel, aquele designado por Deus, aquele que foi determinado por Deus. Nós não precisamos, como marido e mulher, competir um com o outro para ver quem é melhor, ou para quem se sobressai, isso acontece naturalmente. Eu não sou muito bom
com relação às finanças. Então essa parte a minha esposa é melhor. Ela faz isso para mim. Ela não é muito boa com relação à palavra. Essa parte é comigo. E assim vai, a gente vai se encaixando, vai vendo em que um outro tem a maior habilidade e faz disso um complemento na vida um do outro. Papel do cabeça. Qual é o papel do homem? Ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral pela família diante de Deus. Homens, eu e você somos responsáveis pelas nossas famílias diante de Deus. O marido prestará contas a Deus por tudo o que acontece em sua casa. Ele deve esforçar-se para que a família seja encaminhada para o propósito de Deus. O homem é responsável por governar o lar. Onde que está isso? 1 Timóteo 3, de 4 a 12. Governar com graça e amor, dar direção, liderar, ser o representante de Jesus para a família, expressar o caráter de Cristo em sua conduta, não usar de sua autoridade para impor os seus próprios caprichos. Marcos 10, 43. Trabalhar e prover o sustento familiar. Gênesis 3, 19. Amparar, cuidar e proteger da família, solucionar todas as dificuldades que surjam com a ajuda do Senhor, guiar a família para a convivência amorosa e feliz, ser sacerdote para a família, ensinar a palavra de Deus, instruir, animar, edificar, repreender e corrigir, ensinar principalmente com o exemplo, suprir e atender as necessidades da esposa. Esse basicamente assim é o papel do homem, ou seja, esse vai ser o sacerdócio do homem, que todas as responsabilidades são nossas, espirituais, materiais e sentimentais. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, olha o tamanho da sua responsabilidade, homem, como marido, como pai de família. Vai muito além daquilo que talvez você já tenha parado para pensar, E a esposa tem sim o seu papel fundamental, muito importante. O homem ainda tem a responsabilidade principal de ensino e disciplina dos filhos. Tem o papel também na formação dos filhos homens, afirmar os valores de sua masculinidade, ensinar-lhes habilidades de trabalho, orientá-los na área profissional, praticar esportes, dar educação sexual. Isso é nossa responsabilidade, homens. Orientar e dar a educação sexual para os nossos filhos, homens. Quando é filha mulher, essa parte então da educação sexual fica para a esposa, ok? Ser presente, atencioso com as filhas mulheres. A educação das filhas não é responsabilidade exclusiva da mãe. É só vamos destacar aqui a parte sexual, isso fica com a mãe. Mas o restante da educação também é nossa, não é da mãe. Não é exclusivamente responsabilidade da mãe, assim como não é exclusiva a responsabilidade também do pai. Ok? Ocupar dentro da igreja funções. Essa é a função que a gente entende como sendo função bíblica, porque está lá em 1 Timóteo 2, 8 e 12. Depois se confere direitinho, pausa o vídeo, vai lá, confere, ocupar funções dentro da igreja, de liderança dentro da igreja. Essa é a função básica, assim, princípios básicos do homem. Resumindo, ser cabeça significa governar, suprir, proteger com graça e amor e ser responsável pela família diante de Deus. Essa é a função do homem, do cabeça, do macho alfa, que somos nós, homens, Agora vamos falar um pouquinho sobre o papel da esposa, essa ajudadora idônea. Ser ajudadora idônea significa, 2 pontinhos, colocar-se ao lado, estar pronta para cooperar com o cumprimento da missão que Deus confiou ao marido. Ela deve reconhecer que o marido tem a autoridade principal no lar, não competir com ele, mas ajudá-lo. Deus a fez idônea, ou seja,
competente e capaz para cooperar e não para governar. Quando a mulher governa, traz graves danos. Gênesis 3, 6, 17. Quanta bênção e alegria o marido e os filhos recebem de uma esposa, a mãe sábia e graciosa. Em seu papel, a mulher é responsável por... Tá, vamos dar uma pausa aqui. Então a mulher não pode governar, a mulher não pode ser a cabeça do lar. Há casos, meus queridos, em que eu fui criado onde a grande parte da minha vida, a minha mãe foi o chefe da família. A minha mãe foi essa que conduziu toda a família. Por vários motivos, né? Dentro deles, eu não cheguei a conhecer meu pai biológico. Então, ela tinha que assumir a responsabilidade, né? Outro caso que pode acontecer, ela ficar viúva e não querer depender dos outros e assumir a responsabilidade, ok. Outro caso, o marido ficar desempregado, ficar doente, como que faz? Ela assume a responsabilidade. Eu não tenho problemas com isso, eu não vejo problemas com isso. O problema é quando o homem tem todas as capacidades físicas, mentais, psicológicas, enfim, todas as capacidades, e a mulher resolve então assumir isso. Isso está errado. Essa função é do homem, com as exceções em que eu acabei de falar, ok? Qual é a função da mulher ajudadora? Ocupar-se mais na criação dos filhos. Ser mãe é a sua principal missão. E ser mãe é agora aqui a representação do amor de Deus. É uma pequena representação daquele amor que Deus deu por nós. A Bíblia fala, mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de você. É a única comparação bíblica assim que eu vejo com relação ao amor de Deus por nós. É o amor de mãe. Então, por isso, essa função é da mãe. O homem é mais racional, é mais durão, é mais turrão. A mulher é mais emocional. A mulher tem essa questão da emoção, do carinho, do afeto. Por isso, ser mãe é exclusiva da mulher. Atender a família e cuidar da alimentação. Se você deixar o homem só vai comer o que tiver pela frente, o que for mais fácil. Por isso, essa é a função da mulher. Provérbios 31, 13 e 15. Cuidar do vestuário da família. Provérbios 31, 21 e 22. Cuidar da casa. Isso não é função exclusiva da mulher, tá? O homem pode ajudar, o homem deve ajudar quando for necessário, assim que ele puder, tá bom? Não é função exclusiva da mulher. Tiago 2, 5. Se necessário, ajudar no sustento financeiro. Olha que legal. Olha a margem que a Bíblia dá. Confere lá depois, Provérbios 31, 16, 18 e 24. Tem essa margem para trabalho. Precisa, nos dias atuais, muitas vezes a mulher sair trabalhar para ajudar o homem. Isso acontece, ou melhor, isso somente se for necessário ajudar no sustento financeiro. Isso somente se for necessário e possível, evitando sair do lar. O homem ganha super bem, a família muito bem estruturada, muito bem, financeiramente muito bem estruturada, e a mulher resolve sair para trabalhar. Para quê? Eu não vejo o porquê disso. Porém, se há essa necessidade, se há um consenso entre homem e mulher, isso é 100% plausível, ok? Então fica aí a dica. Se você não precisa, não há necessidade que você saia, se dedique ao seu lar, se dedique à família, seja mãe, seja esposa, dentro da sua família. Se não for possível, que Deus abençoe você e continue sendo a sua ajudadora do seu esposo,
continue sendo essa mulher guerreira, batalhadora que você já é. Ensinar as Escrituras também e cuidar da disciplina dos filhos, a 2 Timóteo 1:5, 3:14 até 15. Cuidar da formação integral das filhas e ensinar sobre caráter, feminilidade, comportamento social, ensinar elas tarefas domésticas, habilidades manuais, conduta com rapazes e educação sexual. Educação sexual das meninas, exclusividade das mulheres. Educação sexual dos meninos, exclusividade dos homens, pais. Ser presente e atenciosa com os filhos, com o marido. A criação dos filhos não é responsabilidade exclusiva do pai. Instruir as meninas, as jovens, a respeito do desempenho do seu papel de esposa e de mãe. De novo, Tito 2, 3 e 5. Resumir um pouco isso. Lembrando, essas lições são resumidas, que estou levando para o YouTube, são tudo resumidas. Quando a gente for fazer o curso, ela é explicada com mais paciência, com calma, e tudo se encaixa no seu devido lugar. Resumindo, ser ajudador idôneo significa colocar-se ao lado do marido e cooperar com o cumprimento da missão que Deus confiou a ele. Aqui eu destaquei algumas atitudes erradas de nós, homens. Não assumir o papel como cabeça. Quando é assim, a casa fica desamparada e a esposa pode ultrapassar o seu papel e ficar sobrecarregada pelo peso de tantas obrigações familiares. Entende o porquê? Começou a entender o porquê de cada pessoa ter o seu papel, para que nenhum se sobrecarregue. Anular a mulher. Alguns querem fazer tudo sozinho. Não conversam com sua esposa nem buscam a opinião delas. A mulher fica frustrada e amargurada. Não anule a sua esposa. Se for tomar uma decisão, que seja ela qual for, coloque ela junto e a par daquilo que você está por fazer. Atitudes erradas da mulher. Achei que era só nós que errávamos, né? Tomar o lugar do marido. Algumas mulheres assumem a liderança da família e anulam o marido. A mulher não foi feita por Deus para levar essa carga. Assim, ela quebra a ordem de Deus. Ser independente do marido. Há mulheres que tomam as decisões de sua vida e da casa à revelia de seus maridos. Algumas buscam a própria realização e dão prioridade à sua profissão. Meus queridos, essa é uma lição difícil, eu sei que é uma lição um tanto quanto complicada, mas é uma lição que ela deve ser tratada com muito carinho, com um olhar muito bíblico, porque senão a gente vai entrar em confusão, senão a gente vai entrar em atrito. E se você é um cristão, você precisa entender e aceitar a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para o seu marido, para a sua esposa. A gente precisa entender a vontade de Deus para os nossos filhos. Cada um de nós foi feito com as suas particularidades, com o seu jeito. Então não tome o lugar da sua esposa, não tome o lugar do seu marido. Permita que Deus faça a obra no casamento de vocês conforme a vontade dele. E assim vocês serão felizes. Que Deus abençoe vocês. Continue compartilhando desses vídeos, continue passando adiante, copie o link, compartilhe com seus contatos. É um favor que eu lhe peço, porque provavelmente, certamente, tem inúmeros casais passando por dificuldades. Eu tenho recebido algumas mensagens pedindo apoio. Então compartilhe, não segure isso com você. Por mais que talvez você ache que não há necessidade, compartilhe com seus amigos, tá bom? Que Deus abençoe, se inscreva no canal aí e até o próximo vídeo, que a gente vai tratar de um assunto delicadíssimo, que é a Bíblia e o sexo.
tabu entre as igrejas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.